Você sabia que os astecas utilizavam dois calendários completamente únicos, que funcionavam em perfeita harmonia entre si? O primeiro deles, o Tonalpohualli ritual, consistia em 260 dias e era uma parte integral da vida religiosa. Os astecas acreditavam que cada dia era governado por um deus específico, e por isso realizavam rituais complexos para agradar seus deuses. O segundo calendário, o Xilpohualli, tinha uma base solar e durava 365 dias. Este era um calendário que registrava a mudança das estações, a colheita e eventos importantes na vida do povo. O mais intrigante é que ambos os calendários se uniam em um ciclo de 52 anos. Este era o período em que eles se encontravam, e os astecas esperavam grandes mudanças. No final de cada ciclo, realizava-se uma cerimônia de renovação do fogo, que era ao mesmo tempo assustadora e majestosa. Nessa noite, os astecas se reuniam no topo da montanha sagrada, onde queimavam seus antigos símbolos e acendiam um novo fogo, temendo que, se não conseguissem acendê-lo a tempo, o mundo terminaria. Eles observavam cuidadosamente o céu, registrando cada movimento das estrelas, para prever fenômenos astronômicos e datas importantes. Essas observações não eram apenas de interesse científico, estavam ligadas aos seus conceitos religiosos sobre ciclos de vida e morte, sobre como os deuses controlavam o tempo. Os ciclos calendários eram rítmicos, como as correntes de um rio, e cada evento era marcado por complexas cerimônias, cheias de música e dança. Os astecas criaram um sistema que garantia uma precisão incrível nas previsões, permitindo-lhes prever com precisão os eclipses solares e lunares. Por exemplo, eles podiam prever um eclipse solar vários anos antes, o que causava admiração e medo nas pessoas, pois era um sinal de intervenção divina. Já pensou como essa complexa sistema poderia ter influenciado sua sociedade e cultura? Para eles, tempo e espaço não eram apenas abstrações, mas elementos vivos e respirantes de seu mundo, cheios de significado e grandeza. Imagine as ruas barulhentas de uma cidade antiga, onde cada som é um eco da vida, e os cheiros dos mercados e oficinas se misturam em uma sinfonia envolvente. Na vale do rio Indo, onde outrora floresceram as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro, reinava um planejamento urbano impressionante, com uma rede de ruas que lembrava os megacidades modernos. Casas de tijolos queimados se erguiam sobre ruas de 30 metros, e sistemas complexos de esgoto, cuidadosamente planejados, garantiam a limpeza e a ordem na vida dos cidadãos. Cada peso e medida eram padronizados, o que favorecia o comércio e os ofícios. Mas o que aconteceu com essa civilização fascinante? As teorias sobre sua decadência impressionam. A mudança do curso dos rios, que levou à seca e à falta de água, poderia ter sido um fator crucial. Mas não é só isso. As mudanças climáticas ao longo dos séculos poderiam ter causado consequências catastróficas. Imagine como gerações inteiras enfrentaram fome e doenças. Alguns pesquisadores afirmam que os ataques de tribos arianas agravaram a situação, destruindo a paz da vida. Em Mohenjo-Daro, por exemplo, a majestosa cidadela se erguia como símbolo de poder passado, mas nem ela conseguiu proteger a cidade dos desastres que se aproximavam. A grande banheira, construída com precisão ideal, servia não apenas para rituais de banho, mas também para reuniões públicas, onde os moradores trocavam notícias e mercadorias. Gradualmente, as ruas ficaram desertas, e o barulho das praças movimentadas foi substituído pelo silêncio. Apenas o vento sussurrava sobre os centros que outrora prosperaram. E o que é ainda mais chocante? Arqueólogos ainda encontram artefatos que podem revelar os mistérios dessa civilização fascinante, e alguns deles ainda permanecem não desvendados. Os jardins suspensos de Semíramis, segundo as lendas, eram um espetáculo verdadeiro, que encantava a todos que os viam. Imagine um terraço sustentado por poderosas colunas que se erguiam ao céu, como torres de pedra, cercadas por verde. Os mestres da antiguidade projetaram um complexo sistema de irrigação que elevava a água do Eufrates, mantendo a vida desses jardins incríveis. O murmúrio da água nos canais era criado por mãos habilidosas de engenheiros da época, que conseguiram inventar mecanismos para elevar água a uma altura superior a 30 metros. Isso era necessário para manter plantas exóticas, que, segundo se diz, exalavam aromas capazes de encantar qualquer um.
No entanto, apesar de sua fama como uma das 7 maravilhas do mundo, arqueólogos ainda não encontraram vestígios definitivos desses jardins, o que gera debates acalorados sobre sua existência real. Cientistas sugerem que esses jardins, possivelmente, nunca existiram na forma como eram descritos, e tudo o que resta são mitos gerados pela imaginação dos antigos. Mas como eram eles? Imagine a frescura de locais sombreados, onde se poderia se abrigar do calor escaldante do clima da Mesopotâmia, e o contraste da vegetação com o deserto ao redor, que soprava suas areias sob o sol abrasador. Muitos tipos diferentes de plantas, desde palmeiras até flores raras, criavam uma sinfonia de cores e aromas que, possivelmente, provocavam nos viajantes a sensação de um paraíso na terra. Nesse oásis de vida, além do sussurro das folhas, também se ouvia o canto de aves que se aninhavam na densa vegetação. Cada visitante que pisava nesses terraços sentia-se tomado por um sentimento de espanto e admiração. E o mais impressionante, pesquisas científicas indicam que esses jardins talvez tivessem suas próprias ecossistemas, que sustentavam a vida não apenas das plantas, mas também de diversos animais. No coração do México, encontra-se Teotihuacán, uma cidade envolta em lendas, cujas dimensões impressionam a imaginação. As pirâmides do Sol e da Lua se erguem contra o céu azul, suas proporções são simplesmente colossais. A altura da pirâmide do Sol chega a 63 metros, o que é equivalente a um prédio de 20 andares. A Estrada dos Mortos se estende por mais de 1 quilômetro e cria a sensação de que o tempo parou. Os passos ressoam com tamanha clareza que parece que os antigos habitantes da cidade ainda passeiam por essas ruas de pedra. Cada passo ecoa, refletindo nas paredes construídas há milênios, enquanto o vento, quase imperceptível, acaricia as grandiosas estruturas, conferindo-lhes um encanto especial. Mas o que realmente impressiona é que os criadores de Teotihuacán continuam sendo um mistério. Sua cultura e língua ainda não foram decifradas, e muitos acreditam que não eram os astecas, como se costuma pensar. Pesquisas científicas indicam que o auge da cidade ocorreu entre o 1º e o 8º século de nossa era, quando ali viviam até 100 mil pessoas. Mas o que levou ao abandono desse lugar grandioso? As respostas permanecem obscuras, e os arqueólogos continuam a procurar pistas nas ruínas. A planta geométrica da cidade impressiona pela sua precisão. As ruas se cruzam em ângulos retos, tornando Teotihuacán uma das cidades mais bem planejadas da antiguidade. As pirâmides do Sol e da Lua não são apenas grandiosas, mas também simbolizam a conexão entre o céu e a terra, e, para completar, estão alinhadas de forma ideal com fenômenos astronômicos. Ao redor da Estrada dos Mortos estão distribuídos os bairros residenciais, e cada prédio, cada rua, conta uma história da qual sabemos tão pouco. Quando você está no topo da Pirâmide do Sol, olhando para a Estrada dos Mortos, sente-se como se fizesse parte dessa antiga civilização. É possível apenas imaginar como ali era vibrante e populoso. E sob a sombra desses esplêndidos monumentos, esconde-se outra enigmática pergunta. Como exatamente foram construídas essas gigantes? Alguns pesquisadores sugerem que foi usada um sistema de rampas de até 1 quilômetro de comprimento, mas como eles conseguiam erguer essas massivas pedras? Isso continua sendo uma questão sem resposta. Você já se perguntou de onde surgiu a primeira civilização, que parecia aparecer do nada? Na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, há aproximadamente 4.000 anos antes de nossa era, surgiu a cultura suméria, sobre a qual ainda hoje circulam lendas. Essa civilização misteriosa possuía a escrita cuneiforme, arquitetura e uma complexa estrutura social. Os sumérios se chamavam a si mesmos de cabeludos e acreditavam que seus conhecimentos e conquistas foram trazidos por seres misteriosos conhecidos como Anunnaki. Quem eram esses seres e como influenciaram o desenvolvimento de uma cultura tão avançada? Os sumérios construíram cidades-estado, como Ur e Uruk, com templos e torres que se erguiam a 30 metros de altura. Mas isso não é tudo. Seus sistemas de irrigação permitiam cultivar a terra, transformando campos áridos em oásis férteis. Imagine os campos sumérios, onde o capim sussurra ao vento, e ao longe se ouve o som de tabletes de argila quando os escribas, usando estiletes,
registram eventos importantes e transações comerciais. Os sumérios não apenas sabiam gerenciar suas terras, mas também eram verdadeiros pesquisadores do céu. Criaram tabelas precisas do movimento dos planetas, incluindo aqueles que não podem ser vistos a olho nu, como Netuno e Plutão. Sabia que eles foram os primeiros a desenvolver a noção de tempo, dividindo o dia em 12 horas, que ainda usamos hoje? E agora imagine que os sumérios também começaram a usar um sistema numérico baseado em 6. Isso significa que através deles veio a compreensão de que há 60 minutos em 1 hora e 360 graus em um círculo. Será que esses conhecimentos poderiam ter surgido assim, do nada? A resposta a essa pergunta está escondida entre as linhas de sua escrita cuneiforme, que ainda é estudada por cientistas. Cada artefato encontrado, cada tablete com inscrições, abre novos horizontes, nos fazendo questionar quem realmente foram esses misteriosos criadores da civilização. No templo de Hathor, em Dendera, estão escondidos baixos relevos que causam verdadeiras controvérsias entre os cientistas. Objetos alongados que, à primeira vista, lembram lâmpadas incandescentes, com uma espécie de fio dentro e uma conexão que pode ser interpretada como uma fonte de energia. Essas imagens misteriosas levantam questões. Os antigos egípcios realmente possuíam conhecimentos que associamos à eletricidade? Ou são apenas representações simbólicas do lótus, associado ao sol nascente, como afirmam alguns pesquisadores? Mas espere, isso não é tudo. Fora desses baixos relevos, existem outros vestígios que podem indicar a presença de conhecimentos químicos e elétricos entre os antigos. Por exemplo, artefatos dourados encontrados em outros lugares do Egito mostram tecnologias impressionantes de tratamento de metais, e as cores preservadas nas paredes dos templos continuam surpreendendo pela sua vivacidade mesmo após milhares de anos. Imagine a atmosfera do templo, uma luz suave que suavemente toca os antigos baixos relevos, transformando-os em uma história viva cheia de mistérios. Cada detalhe parece impregnado de segredos que atraem e intrigam, levando a refletir sobre o que mais poderia ser conhecido por essas pessoas. Pesquisadores continuam a analisar essas imagens, e alguns deles sugerem que nelas não estão representados apenas aparelhos, mas também métodos de obtenção de energia que poderiam ser usados para a iluminação. Detalhes intrigantes sobre como essas lâmpadas poderiam funcionar levantam ainda mais perguntas. Como os antigos poderiam criar tais tecnologias sem os conhecimentos modernos? E mais um fato curioso. No coração do templo, entre os arcos e colunas, foram encontrados vestígios de compostos químicos desconhecidos, que podem indicar que os antigos egípcios possuíam não apenas conhecimentos práticos, mas também teóricos na área de química. Esses artefatos, como fragmentos de um passado inalcançável, causam admiração e respeito, levando-nos a refletir sobre quantos mistérios ainda guarda a história do Antigo Egito. O Esfinx, erguido no platô de Gizé, guarda em si mistérios que podem ser muito mais antigos do que se imagina. Alguns pesquisadores acreditam que a erosão observada em seu corpo poderia ter ocorrido apenas sob a ação de chuvas que eram características da região há mais de 10.000 anos. Imagine, uma pedra esculpida pela água que corria por essa terra, quando ainda não havia pirâmides no horizonte e o clima era completamente diferente. Estudos geológicos mostram que os sinais de erosão claramente indicam longos períodos de precipitação, o que questiona a cronologia oficial da construção do Esfinx. Mas isso não é tudo. A orientação astronômica do Esfinx em direção à constelação de Leão sugere que ele foi construído em uma época em que essa constelação estava no zênite há 10.500 anos antes de nossa era. Isso o torna não apenas um monumento, mas também um testemunho dos conhecimentos dos antigos astrônomos que podiam prever os movimentos dos corpos celestes. Imagine o momento em que o primeiro raio de sol toca seu rosto. A dança de luz e sombra lhe dá uma expressão quase humana, como se ele soubesse algo que nos escapa. Essa grandiosidade silenciosa, intemporal, nos faz refletir. O que mais está escondido sob a camada de areia e séculos? E isso abre portas para novas perguntas sobre civilizações que poderiam ter nos precedido, deixando enigmas que aguardam seu momento. No meio dessa grandiosidade, o Esfinx se torna não apenas um objeto de estudo, mas uma parte viva de nossa história,
que pode nos contar mais do que estamos preparados para ouvir. Como se ele nos olhasse com espanto, despertando o desejo de desvendar seus mistérios. Enquanto nos maravilhamos com a grandiosidade das pirâmides, vale a pena refletir. Como os antigos egípcios trabalhavam com granito, diorito e basalto, pedras com dureza entre 7 e 8 na escala de Mohs. Esses materiais, que hoje são difíceis de imaginar nas mãos de uma pessoa não preparada, eram trabalhados com tamanha precisão que suas superfícies ainda brilham como espelhos. A lisura dessas pedras foi mantida por milhares de anos, e se batermos nelas, o som será semelhante a um zumbido melodioso. Na antiguidade, para cortar ângulos retos e buracos cilíndricos com mínimo desvio, eram usados métodos que ainda são discutidos pelos cientistas. Alguns sugerem que os egípcios usavam areia abrasiva e serras de cobre, mas outros propõem teorias mais exóticas sobre tecnologias sonoras que poderiam afetar a estrutura das pedras. Sabemos que materiais abrasivos, como a areia, eram usados em conjunto com ferramentas metálicas, mas o processo que permitia alcançar tamanha perfeição ainda é objeto de muitas perguntas. Como eles conseguiam tamanha precisão no corte? Por exemplo, alguns blocos têm buracos com diâmetros de poucos centímetros, feitos com uma precisão impressionante. Isso exige não apenas habilidade, mas também um profundo conhecimento das propriedades das pedras, que aparentemente não poderiam ser trabalhadas com tamanha facilidade. Imagine os mestres trabalhando com ferramentas de cobre, que poderiam ser criadas por dinastias ao longo de décadas. Cada movimento tinha que ser calculado e medido, porque um passo a mais poderia significar a perda de um material precioso. Para alcançar o brilho que vemos hoje, as pedras eram polidas com a ajuda de abrasivos naturais, como a areia, que era misturada com água para criar uma pasta que permitia obter uma superfície lisa. Mas como eles conseguiam trabalhar com materiais tão duros, como o diorito, que é tão duro quanto as ferramentas de diamante modernas? Alguns pesquisadores sugerem que métodos mais complexos, como o uso de sons ressonantes, poderiam alterar a estrutura molecular das pedras. Mas como isso seria possível? Se essa teoria estiver correta, os antigos egípcios poderiam manipular as pedras não apenas fisicamente, mas também no nível da transmissão de sons. Além disso, vale notar que, mesmo com as tecnologias modernas, a criação de obras em pedra, como os obeliscos de até 28 metros de altura, continua sendo um desafio para os engenheiros. Esses obeliscos, cortados com precisão de até 1 centímetro, impressionam com seu peso e tamanho. Um deles pesa cerca de 300 toneladas. Como os egípcios conseguiam erguer e mover blocos tão colossais? Esta é uma pergunta para a qual ainda não há resposta definitiva. Cada descoberta na área da tecnologia de processamento de pedras abre novos horizontes, e talvez ainda tenhamos fatos ainda mais surpreendentes e descobertas sobre os antigos mestres que nos deixaram esses enigmáticos artefatos, capazes de causar admiração mesmo após milhares de anos. Poucos percebem que os antigos romanos inventaram o concreto, que não apenas resistiu ao teste do tempo, mas se torna mais resistente a cada século. Este material incrível incluía cinzas vulcânicas, permitindo que ele endurecesse até mesmo sob água, criando estruturas sólidas que ainda estão de pé. Imagine os aquedutos que se estendiam por dezenas de quilômetros, que não apenas levavam água potável às cidades, mas também se tornavam símbolos da engenhosidade romana. A altura de alguns aquedutos chegava a 40 metros, e o ângulo de inclinação era tão pequeno que a água corria quase imperceptivelmente, criando um som que se ouvia de longe, como um suave sussurro da natureza. E agora, lembre-se das termas, banhos romanos, onde a frescura dos ambientes era garantida por paredes grossas feitas desse concreto único. Mesmo nos dias mais quentes, ao entrar nas termas, você sentiu uma brisa refrescante, como se estivesse em um oásis. Mas isso não é tudo. As estradas romanas, pavimentadas com grandes pedras, eram tão bem projetadas que muitas delas ainda existem, servindo como base para as rotas modernas. Imagine a suavidade das pedras polidas ao longo dos séculos, que não é apenas um testemunho da habilidade, mas também um sinal de progresso tecnológico. Essas estradas ligavam cidades e províncias, permitindo que os legiões romanas se movessem com uma velocidade incrível. Sabe que os romanos usavam técnicas especiais para garantir a durabilidade de suas construções? Por exemplo, eles adicionavam sal marinho ao concreto,
aumentando sua resistência à corrosão. E aqui começa algo realmente impressionante. Algumas dessas construções, como o Panteão, ainda têm seus cúpulas originais, que se elevam a 40 metros de altura, impressionando pela sua arquitetura. E agora imagine que essa cúpula tem um buraco com 9 metros de diâmetro que permite que a luz solar entre, criando uma atmosfera única. É interessante notar que os construtores romanos usavam um sistema de formas que permitia criar figuras geométricas complexas, que ainda hoje impressionam a imaginação dos arquitetos modernos. Incrível, mas verdadeiro. Civilizações antigas possuíam conhecimentos sobre o cosmos que impressionam os cientistas modernos. Por exemplo, os maias conseguiram calcular a duração do ano solar com precisão de até 20 segundos, o que difere apenas 3 minutos dos dados atuais. Em suas tabelas astronômicas, estavam registrados os movimentos dos planetas, além de previsões de eclipses solares e lunares, permitindo-lhes planejar eventos importantes na sociedade. Além disso, os babilônios, que viveram muitos séculos antes deles, já previam eclipses lunares com precisão que poderia impressionar até os astrônomos de hoje. Seus textos cuneiformes contêm dados sobre eclipses que ocorreram há mais de 2.000 anos, destacando suas habilidades observacionais excepcionais. Mas isso não é tudo. Os construtores de Newgrange, na Irlanda, criaram uma estrutura que era iluminada apenas pela luz do sol no dia do solstício de inverno, o que atesta um profundo entendimento dos ciclos solares. Imagine, em silêncio, dentro de um templo observatório, sob o céu noturno repleto de estrelas, os astrônomos antigos observavam fenômenos celestes, sentindo-se parte de algo grandioso. E o mecanismo de Anticitera, encontrado no fundo do mar Egeu, é um dispositivo único que era usado para calcular os movimentos dos corpos celestes, incluindo a Lua e os planetas. Este mecanismo antigo, criado por volta do 1º século a.C., pode ser um dos primeiros computadores da história da humanidade, permitindo a seus proprietários prever eventos astronômicos. Como isso foi possível? A resposta está em seu desejo de entender e prever os fenômenos naturais. Cada olhar para o céu noturno estava cheio de reverência, pois as estrelas não eram apenas luminárias, mas mensageiras de mudanças. É claro que nenhuma dessas civilizações tinha acesso às tecnologias modernas, mas seus conhecimentos sobre o cosmos eram baseados em observações de longo prazo e profundas reflexões. E o que é ainda mais surpreendente, elas até desenvolviam seus próprios calendários, usados para planejar atividades agrícolas, festas religiosas e até campanhas militares. Os textos védicos, como a Mahabharata, estão cheios de descrições que nos fazem refletir sobre tecnologias que não deveriam existir na antiguidade. Uma das menções mais impressionantes refere-se ao arma brilhante, que se diz ser mais brilhante do que a luz de 1000 sóis. Após seu uso, a comida se tornava venenosa, e os sobreviventes perdiam cabelos e unhas. Tudo isso parece uma cena de um filme de ficção científica, mas está registrado nas páginas de antigos manuscritos. Como isso poderia ter aparecido em textos escritos há mais de 2000 anos? Uma sensação de reverência e espanto preenche a imaginação ao ler essas linhas, pois elas conectam uma linguagem arcaica com imagens que parecem verdadeiras descobertas científicas. Agora, imagine as Vimanas, veículos voadores mencionados nos textos védicos, descritos como capazes de se mover no espaço como uma ave, e até mesmo passar através das nuvens. Suas construções pareciam tão complexas que se cria a impressão de que os antigos indianos possuíam conhecimentos que estamos apenas começando a dominar hoje. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na China, nos textos antigos, também se menciona espelhos, que podiam transmitir imagens à distância. Como isso é possível? Como pessoas sem acesso a tecnologias modernas poderiam descrever esses dispositivos com tamanha precisão? Essas descrições levantam questões sobre quais conhecimentos foram perdidos ou ocultos de nós. E o que é ainda mais chocante? Esses textos não apenas descrevem tecnologias, eles também abordam conceitos que parecem estar à frente do nosso tempo, como o uso de energia e sua manipulação. Tecnologias que poderiam mudar a própria natureza da guerra e da existência. Na Mahabharata, até mesmo se descrevem batalhas onde se usavam energias poderosas, capazes de causar destruição em escalas que é difícil de imaginar.
Cada linha desperta o desejo de saber mais, mergulhar mais fundo nesse tema fascinante. E diante de nós estão os legados que nossos antepassados nos deixaram, cheios de enigmas e desafios para nosso entendimento da história e das tecnologias. Mas quais são as verdadeiras raízes desses conhecimentos? Talvez estejam escondidas em páginas ainda não decifradas de antigos textos, esperando para serem descobertas. Imagine que você tem um pedaço de basalto negro com 3 textos idênticos gravados em sua superfície irregular. Este é o Pedra de Roseta, que se tornou a chave para decifrar o mundo misterioso dos hieróglifos egípcios antigos. Suas dimensões são altura de cerca de 7 polegadas e largura de mais de 2 polegadas, e seu peso é de aproximadamente 700 quilos. No pedaço de pedra, há textos em grego, demótico e hieroglífico, tornando-o um artefato único para linguistas e historiadores. No século XVIII, quando a pedra foi encontrada no Egito, os hieróglifos continuavam sendo um mistério, e seu significado estava perdido há milhares de anos. Tudo mudou quando Jean-François Champollion, um cientista francês, estudou essa pedra e começou a comparar os textos. Ele notou que a versão grega do texto, escrita em uma língua conhecida, coincidia com as versões demótica e hieroglífica. Champollion usou seus conhecimentos e o texto grego para associar os símbolos e determinar que muitos deles representavam sons, e não apenas ideias. Em 18 de abril de 1812, ele anunciou sua descoberta, afirmando que havia decifrado os hieróglifos. Isso foi um avanço significativo, que abriu as portas para a compreensão da cultura, religião e história do Egito Antigo. Graças a essa descoberta, arqueólogos puderam ler textos antigos, incluindo as tumbas dos faraós e os templos, que estavam escritos nas paredes. E isso permitiu aos cientistas conhecer a vida e as crenças de pessoas que viveram há milhares de anos. A superfície irregular da Pedra de Roseta, com suas marcas do tempo, traz a sensação de tocar a história. Cada símbolo gravado no fundo escuro parece vivo, pois por trás deles estão histórias sobre deuses, heróis e a vida cotidiana dos antigos egípcios. Muitas das mistérios que estavam na sombra agora estão disponíveis para serem compreendidos, e essa descoberta mudou para sempre a ciência histórica. Você sabia que, exatamente por causa dessa pedra, pudemos finalmente ler textos que estavam perdidos para a humanidade há quase 2000 anos? Na Biblioteca de Alexandria, guardavam-se até 700.000 rolos, e esse lugar tornou-se símbolo de conhecimento e sabedoria do mundo antigo. Imagine, milhares de rolos de papiro, cuidadosamente arrumados nas prateleiras, com o som do vento na floresta, e o cheiro de pergaminho enchendo o ar, criando uma atmosfera de solidão e mistério. Cada rolo continha tesouros de pensamento, desde filosofia até matemática, de medicina até astronomia, e tudo isso foi reunido com uma meticulosidade incrível. Sempre que um navio chegava ao porto, copiavam todos os textos, e os originais frequentemente eram enviados à biblioteca, permitindo que ela crescesse e se enriquecesse com novos conhecimentos. Mas o que é ainda mais misterioso? A biblioteca não desapareceu simplesmente. Sua destruição está envolta em muitos mistérios e lendas. Uma das versões mais populares conta que, em 68 a.C., durante o cerco de Alexandria por Júlio César, parte dos rolos foi destruída em um incêndio que atingiu a cidade. Imagine o fogo consumindo conhecimentos inestimáveis, deixando apenas cinzas e sombras. Mas essa não é a única versão. Outra versão diz que, após a conquista de Alexandria pelos árabes, o califa Omar ordenou a destruição dos rolos restantes, considerando-os contrários ao Alcorão. E aqui começa algo verdadeiramente louco. Alguns afirmam que a biblioteca foi lentamente se apagando, perdendo financiamento e atenção, e com o tempo, tornou-se um lugar esquecido. Como é possível que um tesouro de conhecimento, que um dia atraía estudiosos de todo o mundo, se tornasse apenas uma sombra de sua grandeza? Em vários tratados históricos, menciona-se que na biblioteca trabalhavam mentes como Eratóstenes, que calculou com precisão impressionante a circunferência da Terra. Imagine como os textos antigos eram iluminados por luzes fracas de lâmpadas de azeite, criando uma luz mágica que parecia trazer as palavras à vida. E apesar das múltiplas versões de sua destruição, permanece a pergunta: como poderia desaparecer uma coleção tão vasta de conhecimentos? Que mistério o tempo levou consigo, deixando apenas o mito de sua grandeza?
Textos antigos de diferentes culturas estão cheios de descrições enigmáticas que podem ser interpretadas como evidências de carruagens voadoras dos deuses. Por exemplo, nas Vedas, há menções às Vimanas, máquinas celestiais que são descritas como brilhantes e rápidas, deixando um rastro de luz. Na Bíblia, podem-se encontrar referências a carruagens de fogo que descem do céu, acompanhadas de trovões e ventos fortes, criando uma atmosfera de poder e majestade. Os textos sumérios também não deixam de lado esse tema. Lá, os deuses se movem em carruagens, que são descritas como capazes de voar, e sua aparição frequentemente é acompanhada por explosões brilhantes e efeitos sonoros que poderiam encantar qualquer observador. No entanto, há um detalhe interessante. As teorias propostas por Erich von Däniken afirmam que essas descrições antigas podem ser evidências de contatos com seres extraterrestres. Ele sugere que civilizações altamente desenvolvidas poderiam ter deixado rastros nos mitos e lendas, transmitindo informações sobre suas tecnologias. No entanto, não é tão simples assim. Muitos pesquisadores consideram que essas descrições são metafóricas, refletindo fenômenos naturais ou construções mitológicas criadas para explicar o inexplicável. De qualquer forma, as imagens das carruagens voadoras dos deuses continuam sendo um dos temas mais intrigantes e discutidos na história. Esses dispositivos, descritos nos textos antigos, não apenas capturam a imaginação, mas também levantam questões sobre o que realmente estava por trás desses poderosos símbolos. Por exemplo, imagine a cena de uma dessas carruagens. Uma luz brilhante ilumina o céu, ao redor há um trovão ensurdecedor e o vento assobia, como se o próprio mundo estivesse reagindo a essa intervenção divina. Essa cena poderia facilmente se tornar o início de uma grande história que capturaria a atenção de várias gerações. Mas e se nunca soubermos a verdade sobre o que realmente aconteceu em aqueles tempos distantes? Uma coisa é clara: esses textos abrem uma porta para um mundo onde a realidade e o mito se entrelaçam, criando infinitas possibilidades de interpretação e pesquisa. Faça suas próprias pesquisas, pois por trás dessas palavras antigas há mistérios esperando para serem descobertos. O esplêndido Esfinx de Gizé, com 73 metros de comprimento e 20 metros de altura, eternamente guarda segredos feitos de calcário monolítico que aparentemente sobreviveram aos séculos. Imagine como esse guardião gigantesco olha para o mundo. Suas pedras rachadas contam sobre milhares de anos desde sua criação, supostamente mais de 4.000 anos atrás. Mas o que realmente é surpreendente? Quais enigmas esse monumento esconde? Existem muitas teorias sobre seu propósito. Alguns acreditam que ele é o guardião do necrópole, outros afirmam que ele representa um deus solar, enquanto outros ainda pensam que ele serve como um marcador astronômico, indicando eventos importantes no céu. Mas isso não é tudo. Já ouviu falar da lenda de Tutmoses? Ela conta que um grande faraó, ao acordar um dia, descobriu que o Esfinx falava com ele, predizendo o destino do Egito. E sob suas patas, pode haver câmaras secretas, ainda esperando para serem descobertas. Quando a luz do sol toca seu rosto, ele brinca com as sombras, criando imagens misteriosas que mudam ao longo do dia. De manhã, suas feições parecem mais suaves, e ao entardecer, elas se tornam mais nítidas, como se ele estivesse ganhando vida. Isso cria uma sensação de grandeza e antiguidade, que é impossível de descrever com palavras. Cada rachadura, cada marca do tempo em sua superfície, parece contar sobre a grandeza da civilização que um dia prosperou aqui. E agora, imagine cada visitante, passando por ali, perguntando: o que mais esse monumento esconde? Que luz sobre sua história podem trazer as escavações arqueológicas que ainda estão por vir? De repente, como um trovão no céu claro, os cromanons aparecem nos horizontes arqueológicos da Europa. Pessoas que impressionariam até os artistas mais habilidosos de hoje com sua capacidade de criar desenhos e esculturas em rocha extremamente realistas. Imagine essa atmosfera. Nas profundezas das cavernas, uma luz fraca de lamparinas primitivas brilha. E nas paredes úmidas, pintadas com tinta vermelha e preta, os animais ganham vida, como se estivessem prestes a sair em uma caçada.
Esses artistas não apenas deixaram vestígios de sua existência. Eles criaram um mundo cheio de símbolos e significados que ainda são um mistério para os pesquisadores. De onde vieram essas habilidades? Eles usavam agulhas com anéis, que permitiam que eles costurassem roupas e criassem ferramentas necessárias para a sobrevivência. Harpons de até 2 metros de comprimento e atlates, arremessadores de lanças, que aumentavam a força do arremesso, testemunham um alto nível de avanços técnicos. Como os Cro-Magnons conseguiram dominar essas habilidades sem evidentes antecessores? Sua arte é impressionante em sua complexidade. Cada linha nas paredes das cavernas conta uma história que podemos apenas adivinhar. Não são apenas imagens de animais, é uma mitologia inteira, refletindo sua percepção do mundo. Cenas complexas de caça, onde manadas de bisões ou mamutes são retratadas com tamanha precisão que parece que o vento traz até nós os cheiros da natureza selvagem. E entre essa esplêndida arte, surge uma pergunta. Como uma cultura tão avançada poderia surgir practically do nada? Pesquisadores sugerem que os Cro-Magnons poderiam ter adquirido conhecimento de grupos humanos mais antigos, ou até mesmo desenvolvido isso por conta própria, mas isso apenas aumenta o mistério. Cada descoberta, cada nova caverna que revela seus segredos, nos deixa com mais perguntas do que respostas. E sabe o que é realmente impressionante? Os Cro-Magnons não apenas desenhavam, eles criavam instrumentos musicais, como flautas feitas de ossos, que poderiam tocar no ritmo de seus danços, unindo gerações através de milhares de anos. Nas sombras dos templos antigos, onde outrora a vida reinava, agora se ouve apenas o sussurro das folhas e os gritos dos animais selvagens que ocuparam os palácios abandonados. De repente, entre os séculos 8 e 9 de nossa era, a civilização maia deixou suas magníficas cidades, e o mistério de seu desaparecimento ainda intriga os pesquisadores. Essa perda misteriosa não se limita apenas aos avanços culturais, mas também ao inexplicável declínio de uma civilização próspera que outrora contava até 10 milhões de pessoas. O que aconteceu? Uma das teorias mais populares sugere que a seca foi o fator determinante. Mudanças climáticas poderiam ter causado uma drástica redução das chuvas, levando à desertificação das terras agrícolas. Além disso, os recursos estavam esgotando, e a luta pela sobrevivência se tornava cada vez mais intensa, como um sussurro suave do vento na floresta, prenunciando uma tempestade. Mas não é só isso. Epidemias também poderiam ter desempenhado um papel, devastando a população e deixando apenas ruínas. Imagine como os mercados antes animados se calaram, e as ruas pitorescas, antes cheias de vida, se tornaram desertas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Guerras entre os estados-cidades provavelmente agravaram a tensão, levando a revoltas sociais que romperam a unidade e forçaram muitos a deixarem suas terras natal. Paralelamente a esse desaparecimento misterioso, no ar pairava uma atmosfera de medo e incerteza, quando nos templos antigos, cercados pela selva, se ouvia o som dos animais selvagens, que voltaram a habitar essas terras abençoadas. O que é ainda mais chocante? De acordo com os últimos dados, até 70% da população poderia ter deixado suas casas, deixando para trás as magníficas criações arquitetônicas que ainda causam admiração. Cada rua abandonada parece guardar segredos do passado, e os sons da natureza, que penetram nesses antigos muros, lembram a cultura próspera que se perdeu no esquecimento. No coração da Costa Rica estão escondidas esferas de pedra misteriosas que impressionam pela precisão e escala, de alguns centímetros a 2,5 metros de diâmetro e pesando até 16 toneladas. Esses objetos perfeitamente redondos, feitos principalmente de granodiorito, possuem quase uma forma perfeitamente esférica, o que levanta questões sobre como os antigos mestres conseguiram criar tais maravilhas. Imagine o ar úmido da floresta tropical, onde essas grandes esferas contrastam com o ambiente caótico da selva. Trepadeiras densas, flores vibrantes e aves barulhentas criam um cenário perfeito para essas obras-primas humanas. Qual foi o propósito de sua criação? Alguns pesquisadores sugerem que essas esferas poderiam ter servido como marcos astronômicos, ajudando os antigos povos a se orientarem pelas estrelas.
Outros acreditam que poderiam ser símbolos de status, demonstrando a riqueza e o poder daqueles que as criaram. Mas isso não é tudo. A disposição das esferas em padrões geométricos específicos levanta ainda mais perguntas. Sabe-se que algumas delas estão alinhadas em linhas que, segundo se acredita, poderiam indicar eventos astronômicos importantes. Isso cria a sensação de que cada esfera guarda um mistério não resolvido, relacionado às antigas civilizações que um dia habitavam essas terras. No entanto, apesar de muitos estudos, o propósito exato desses objetos de pedra continua desconhecido e continua a atrair a atenção de cientistas e turistas de todo o mundo. E o mais impressionante: algumas dessas esferas foram encontradas em locais onde sua presença parece completamente ilógica, como se elas próprias fizessem parte de um sistema mais amplo, aguardando sua revelação. As grandes pirâmides que vemos no Egito, na Mesopotâmia e até mesmo na China não apenas impressionam pela sua grandiosidade. Elas levantam questões sobre a possível conexão entre civilizações situadas em extremos opostos do mundo. Imagine: enquanto os egípcios construíam sua pirâmide de Quéops, com 146 metros de altura, na México erguia-se a Pirâmide do Sol, que em volume poderia rivalizar com os gigantes egípcios. Essas construções não eram apenas tumbas para faraós ou locais de rituais. Eram verdadeiros observatórios astronômicos, perfeitamente alinhados com eventos astronômicos. Compare, por exemplo, a orientação da pirâmide em Gizé com a da pirâmide em Teotihuacan. Ambas estão voltadas para o nascer do Sol em dias específicos do ano. Mas isso não é tudo. Na China, há pirâmides que ainda hoje são um mistério para os arqueólogos, e sua forma e orientação também evocam associações com construções semelhantes de outras culturas. Como é possível que, em distâncias tão grandes, separadas por oceanos, surgissem tais paralelos? Alguns pesquisadores propõem a teoria do difusionismo, que sugere que ideias e tecnologias se espalhavam através de rotas comerciais e migrações de povos. Outros cientistas falam sobre a existência de uma antiga civilização-mãe, que poderia ser a fonte desses conhecimentos. Você sabia que símbolos solares, como círculos e espiral, são encontrados em diferentes culturas, desde os índios da América do Norte até os antigos hindus? Eles são usados em rituais relacionados com ciclos solares e representam um impressionante intercâmbio cultural. Mas o que é ainda mais surpreendente são as tecnologias específicas, como o uso de vidro vulcânico ou métodos especiais de tratamento de pedra, que são encontradas em diferentes partes do mundo ao mesmo tempo. Isso levanta a questão: como diferentes povos, sem meios modernos de comunicação, poderiam criar tecnologias e símbolos semelhantes simultaneamente? Agora imagine que em diferentes cantos do planeta existiam mitos comuns sobre o dilúvio, que são tão semelhantes que parece que estão contando a mesma história. Na Bíblia, nos textos sumérios e nos mitos de Mu, heróis lutam contra o dilúvio que destrói a humanidade. Essas histórias podem não ser apenas coincidências, mas o reflexo de uma profunda, oculta conexão entre civilizações que ainda não foi desvendada. Embora os cientistas continuem a investigar essas conexões, alguns fatos, como a coincidência na arquitetura, na simbologia e nos mitos, continuam sendo um verdadeiro mistério. Todo ano, 2 vezes, os raios solares penetram no templo de Abu Simbel, iluminando a enorme estátua de Ramsés II, e isso ocorre no exato momento em que ele nasce no leste. Imagine como, nesse momento, o silêncio envolve muitas pessoas que, em expectativa, prendem a respiração. A luz penetra por estreitas fendas, criando uma mágica dança de luz e sombra que mergulha todos em uma atmosfera de reverência. Mas isso ainda não é tudo. A pirâmide de Kukulkan, em Chichén Itzá, nos dias dos equinócios, se torna palco para um espetáculo fantástico. O sol desliza abaixo por seus lados, e as sombras criam a ilusão de que uma serpente está subindo a escada. Imagine como multidões de espectadores, prendendo a respiração, assistem a esse momento mágico, quando luz e sombra se fundem, como em uma dança encantada, despertando antigas lendas sobre o divino. Stonehenge, o majestoso círculo de pedras, está alinhado de tal forma que, no dia do solstício de verão, o disco solar parece entrar em um dos pedras, criando a sensação de que o tempo para.
Suspiros de admiração cortam o ar quando os observadores percebem que essas pedras foram erguidas com tamanha precisão que mesmo as tecnologias modernas nem sempre conseguem explicar como foi feito. Isso é incrível. Mas os antigos construtores, sem possuir tecnologias avançadas, usaram estrelas e sol como seus instrumentos, criando construções que eram não apenas obras arquitetônicas, mas também calendários astronômicos. Essas construções serviam não apenas como locais sagrados, mas também como importantes pontos de referência, permitindo prever as mudanças de estações e ciclos agrícolas importantes. Cada pedra, cada ângulo, cada sombra foram calculados com o maior detalhe, tornando essas construções verdadeiros mistérios para os arqueólogos e astrônomos modernos. E isso ainda não é tudo, pois você ainda vai descobrir como essas antigas culturas usaram seus conhecimentos sobre fenômenos celestes para criar outros maravilhosos monumentos que continuam a fascinar os cientistas até hoje. Debaixo da Capadócia, na Turquia, estende-se uma vasta rede de cidades subterrâneas, algumas das quais têm profundidade de até 20 níveis. Imagine, você desce por estreitas escadas de pedra e o ar fresco o envolve, como se você tivesse entrado em outro mundo. Aqui, na escuridão, os sons dos passos são abafados e a luz tremeluzente das tochas reflete nas paredes esculpidas em tufo vulcânico, criando uma atmosfera de isolamento e segurança. Essas construções subterrâneas, como a cidade de Derinkuyu, podem abrigar milhares de pessoas, e sua complexa infraestrutura inclui shafts de ventilação, poços de água e até sistemas de segurança com pesadas portas de pedra que podiam ser fechadas em caso de perigo. Os cientistas acreditam que essas cidades poderiam ter servido como refúgio contra perseguições ou ataques inimigos, bem como locais de armazenamento e produção de vinho, o que é confirmado por achados de ânforas e sinais de operações vitivinícolas. Mas isso não é tudo. Algumas teorias indicam que as cidades subterrâneas poderiam ter sido centros religiosos, onde os moradores buscavam proteção e tranquilidade longe do mundo agitado. Como foi possível criar tamanha escala de construção subterrânea? Os trabalhos foram realizados com simples ferramentas, mas, embora as tecnologias fossem primitivas, o espírito humano e o desejo de sobrevivência eram colossais. Dentro desses subterrâneos, eram criadas verdadeiras comunidades que podiam permanecer seguras por meses. Você sabia que em algumas cidades existem túneis que conectam diferentes níveis e neles é fácil se perder? Esses labirintos não só proporcionavam proteção, mas também permitiam que os moradores se movessem entre diferentes partes da cidade sem sair à superfície. Esses complexos subterrâneos ainda são um mistério, e muitos aspectos de seu uso e construção permanecem obscuros. Por exemplo, quantas pessoas realmente podiam se encontrar nesses subterrâneos ao mesmo tempo? A estatística mostra que, em alguns casos, sua população poderia exceder 10.000 pessoas, o que questiona como eram organizados esses grandes abrigos. Entre os mistérios que a cultura colombiana de Quimbaya guarda, destacam-se pequenas figuras de ouro, que surpreendentemente lembram aviões modernos. Esses pequenos artefatos, feitos de ouro, possuem asas triangulares e um estabilizador vertical, o que desperta o interesse de pesquisadores e entusiastas da história. A forma que lembra o fuselagem faz refletir. Como poderia esse tipo de arte surgir em uma época em que a humanidade ainda estava aprendendo a trabalhar com metais? Sob a luz dos museus, o brilho do ouro cria um espetáculo ofuscante, que destaca a elegância das linhas, e cada detalhe parece cuidadosamente planejado, como se um antigo ourives tivesse posto sua alma nelas. Mas isso não é o mais interessante. Ao criar modelos em grande escala com base nessas figuras, obtinham-se objetos aerodinamicamente estáveis, o que nos leva a questionar. Será que as civilizações antigas realmente possuíam conhecimentos que ainda não conseguimos explicar? Alguns pesquisadores sugerem que esses pequenos aviões de ouro poderiam ser provas da existência de aeronaves usadas por nossos antepassados. No entanto, outras interpretações indicam que eram representações estilizadas de aves ou insetos, pois na cultura de Quimbaya, a natureza era uma parte importante de sua visão de mundo. Essas miniaturas de arte não apenas refletem a habilidade técnica, mas também mostram uma profunda conexão com o mundo ao redor.
Em um contexto de tecnologias primitivas de fabricação, esses artefatos parecem futuristas, como se tivessem sido criados em outra época. Como os antigos mestres conseguiam alcançar esse nível de maestria usando apenas ferramentas primitivas? Essas figuras abrem um mundo cheio de mistérios, onde cada detalhe pode contar sua história. E o mais surpreendente? Algumas dessas figuras têm tamanhos que se assemelham aos modelos modernos de aviões, o que questiona todas as nossas ideias sobre as capacidades das civilizações antigas. Imagine as cavernas frescas da Ligúria, onde nas paredes se encontram desenhos misteriosos que, à primeira vista, lembram aparelhos subaquáticos modernos. Esses desenhos incríveis, com mais de 30 mil anos, causam debates acalorados entre arqueólogos e historiadores. A luz fraca que se infiltra pelas frestas estreitas permite ver os detalhes dessas figuras. Algumas têm formas redondas e longos tentáculos, evocando associações com submersíveis e drones modernos. E agora, o mais intrigante. Alguns pesquisadores sugerem que esses desenhos podem ser sinais de tecnologias antigas das quais nem suspeitamos. Mas espere, há outras versões. Muitos cientistas acreditam que esses desenhos representam embarcações estilizadas ou imagens de animais locais, como golfinhos e serpentes marinhas. Cada interpretação abre novos horizontes para o debate, e isso só adiciona mistérios a esses artefatos. As cavernas onde foram encontrados os desenhos criam uma atmosfera de mistério. As paredes são lavadas pelo tempo, e o ar frio lembra que ali viveram pessoas que deixaram sua marca na história. E você sabia? Nessas mesmas cavernas foram encontrados utensílios que indicam um alto nível de habilidade de seus criadores. Esses utensílios, feitos de sílex, garantiam a sobrevivência em condições rigorosas, e sua complexidade destaca que esses antigos seres humanos eram mestres excepcionais. Então, o que exatamente eles desenharam nas paredes? Talvez estivessem tentando registrar seus conhecimentos sobre as profundezas marinhas ou deixando sinais para futuras gerações. Cada desenho não é apenas uma pintura, mas uma história inteira esperando ser revelada. E, entre esses desenhos antigos, você pode notar algo que parece um pesquisador de profundezas, que pode ter sido o resultado de uma fantasia ou sonho das pessoas da época. A pergunta que fica: o que exatamente os inspirou a criar essas figuras misteriosas? Você sabia que a ideia de que a Terra é uma esfera surgiu muito antes das grandes épocas de descobertas? Os pitagóricos, que viveram no sexto século a.C., já propunham a hipótese de uma Terra redonda. Eles observavam o céu estrelado e notavam que as estrelas visíveis em uma parte do mundo desapareciam em outra, o que é impossível em um modelo plano. Aristóteles, no quarto século a.C., confirmou essa teoria, apresentando provas. Ele observou que durante os eclipses lunares, a sombra da Terra na Lua sempre é redonda, indicando sua forma esférica. Mas o mais impressionante foi a descoberta de Eratóstenes no segundo século a.C. Esse cientista não apenas adivinhava a forma do planeta, ele mediu sua circunferência com uma precisão surpreendente. Utilizando a diferença nos ângulos dos raios solares que caíam em duas diferentes cidades no Egito, ele calculou que a circunferência da Terra é de aproximadamente 61 milhas, o que se desvia apenas alguns por cento das estimativas modernas. Em círculos cultos da maioria das civilizações antigas, desde a Índia até a Mesopotâmia, também existia o conhecimento da esfericidade da Terra. Por exemplo, os antigos navegadores podiam observar como os navios desapareciam gradualmente no horizonte, o que também confirmava a ideia da curvatura da superfície. Além disso, suas representações do céu estrelado estavam baseadas na observação de como as estrelas giravam em torno da estrela polar, um fenômeno que é impossível explicar se supor que a Terra é plana. Nesse contexto, vale notar que mesmo na antiga China e na Mesopotâmia, os cientistas questionavam a forma do planeta. Imagine como, em noites escuras, olhando para as estrelas, os sábios daqueles tempos tentavam desvendar os mistérios do universo. Eles buscavam respostas nos corpos celestes, e durante os eclipses, viam como a Terra projetava uma sombra redonda na Lua, sendo mais uma confirmação de suas teorias. Incrivelmente, mesmo naqueles tempos, já havia instrumentos de navegação baseados no conhecimento dos corpos celestes, permitindo-lhes viajar longas distâncias,
agora que eles percebiam que seu mundo era muito maior do que poderiam imaginar. E agora, quando olhamos para o céu noturno, podemos imaginar que, sob as mesmas estrelas, há milhares de anos, já havia debate sobre o fato de que a Terra não é plana, mas tem a forma de uma esfera. Nas montanhas da China, foram descobertos discos graníticos misteriosos com cerca de 30 centímetros de diâmetro. E isso não é tudo. Cada um deles possui um buraco no centro e sulcos espiralados que lembram microgravuras. Esses artefatos, conhecidos como discos de Dropa, geram muitas perguntas e sua história é fascinante. Em 1938, o arqueólogo Chi Pu-tei encontrou esses objetos estranhos em cavernas isoladas, cercadas por altas montanhas e florestas densas, onde o tempo parecia ter parado. Como eles chegaram lá? Existem inscrições nesses discos que falam sobre a queda de uma nave espacial? Essa hipótese atraiu a atenção de muitos pesquisadores e entusiastas de enigmas, mas muitos cientistas consideram essa história uma mistificação. Os padrões espiralados nos discos, que lembram runas antigas, despertam curiosidade e dão a sensação de estar em contato com algo potencialmente extraterrestre. Imagine como esses discos poderiam parecer na luz fraca de tochas, projetando sombras nas paredes das cavernas onde ficaram esquecidos por muito tempo. Mas isso não é tudo. Os esforços para decifrar esses símbolos misteriosos continuam, e cada nova versão apenas acende mais o debate. Alguns pesquisadores afirmam que suas inscrições podem conter informações sobre tecnologias de civilizações antigas ou até mesmo sobre contatos extraterrestres. Mas como decifrar algo que já é tão difícil de entender? 80 anos de esforços de pesquisa não trouxeram respostas definitivas. Mas o mistério dos discos de Dropa continua a intrigar cientistas e entusiastas de enigmas. As lendas locais sobre os discos dizem que foram deixados por extraterrestres, mas seu verdadeiro origem permanece oculta aos olhos humanos. Esses artefatos continuam a atrair aventureiros e pesquisadores, dispostos a desvendar seus segredos e descobrir o que realmente aconteceu nessas montanhas remotas. A cada novo descobrimento, o mistério se aprofunda, e na véspera de novas pesquisas, só podemos especular sobre quais segredos ainda estão escondidos nesses discos de pedra. Você já se perguntou como os antigos construtores conseguiram criar estruturas tão grandiosas, como as pirâmides egípcias? Imagine, blocos de pedra com até 80 toneladas, perfeitamente ajustados uns aos outros com espaços menores que 1 milímetro. Essas pirâmides, como gigantescas escadas, se elevam sobre o Antigo Egito, e sua orientação em relação aos pontos cardeais é impressionante. Imagine que foram alinhadas com tamanha precisão que seus ângulos se desviam apenas por uma fração de segundo. Mas como eles conseguiram isso? Existem dezenas de teorias, e cada uma delas é fascinante. Alguns cientistas sugerem que foram usadas rampas inclinadas, pelas quais os blocos eram içados até o topo. Outros pesquisadores falam sobre um sistema de alavancas que permitia manipular grandes pedras, embora, como você pode entender, isso exigisse uma força e coordenação incríveis. E alguns até afirmam que os blocos foram movidos por vias d'água, o que parece quase fantástico. Agora imagine a atmosfera ao redor dessas maravilhas. O sol escaldante do deserto queima a terra, e os sons de atrito das pedras criam um ruído inesquecível. O cheiro de calcário fresco se mistura ao suor de milhares de trabalhadores que, como formigas, trabalham para criar esses monumentos. As sombras lançadas pelas pirâmides ao entardecer parecem criaturas vivas, cobrindo a terra, e parece que a própria história respira nesse lugar sagrado. Quantos esforços foram necessários para erguer esses gigantes, mantendo-se em harmonia com a natureza e o tempo? E o que é ainda mais impressionante? Pesquisas modernas mostram que, em alguns casos, para o transporte dos blocos, foram usadas até rolos de madeira, o que abre novos horizontes para a compreensão da engenhosidade dos antigos egípcios. Imagine chumbo, 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 chumbo,
Imagine que, em um momento, uma civilização próspera, que criava obras-primas de arte e arquitetura, desaparece em meio ao caos e ao pânico. Os minoicos, que viviam na ilha de Creta, construíam complexos palacianos com sistemas de água e esgoto refinados, verdadeiros maravilhas da engenharia de sua época. Esses palácios, como o famoso Palácio de Cnossos, eram decorados com frescos vibrantes, mostrando paisagens marinhas e danças rituais. Seu comércio marítimo se estendia do Egito a todos os cantos do mar Egeu, e eles eram alguns dos primeiros a estabelecer um comércio de bens em grande escala. Mas por volta de 1600 a.C., tudo isso desmoronou quando ocorreu uma erupção vulcânica catastrófica na ilha de Santorini. O estrondo da erupção era ouvido a centenas de quilômetros de distância, e as ondas de tsunami atingiam as praias de Creta, arrasando tudo em seu caminho. A poeira enchia o céu e obscurecia o sol, mergulhando as cidades antes brilhantes na escuridão.
Pesquisas indicam que a erupção causou mudanças climáticas drásticas, destruindo a agricultura, a principal base da economia minoica. Mas isso não é tudo. Muitos historiadores sugerem que o declínio também pode ter sido causado por invasões dos micênicos, que buscavam capturar os tesouros dos minoicos. Conflitos sociais internos também podem ter desempenhado um papel, enfraquecendo a unidade da sociedade. Como uma cultura tão avançada, com tecnologias de ponta, poderia ter chegado à beira da extinção? Boatos aterrorizantes sobre a catástrofe iminente e o pânico se espalharam quando as notícias da erupção alcançaram a capital. As cidades vizinhas, antes prósperas, agora estavam tomadas pelo medo e pelo caos. As ruas estavam cheias de gritos, e os palácios, antes cheios de vida e comércio, ficaram vazios, mergulhando em silêncio. Os sobreviventes tentavam se salvar, mas para onde ir quando o mar está em fúria e o céu escurece com a poeira? E o que é ainda mais chocante? Alguns pesquisadores afirmam que, mesmo após a catástrofe, os restos da cultura minoica continuaram a existir por mais alguns séculos, mas já sob a pressão dos micênicos e outras civilizações. No remoto Ilha de Páscoa, cercada pelo vasto Oceano Pacífico, erguem-se majestosas as Moai, estátuas de pedra, com altura que pode atingir 10 metros e peso que pode chegar a até 80 toneladas. Essas figuras monumentais, esculpidas em tufo vulcânico, representam não apenas uma obra de arte, mas também um mistério envolto em segredos. Cada estátua possui características únicas: rostos longos com traços marcados, corpos robustos e cabeças altas, adornadas com tradicionais poi, chapéus de pedra vermelha. A disposição das Moai ao longo da costa da ilha cria a impressão de que elas observam silenciosamente as ondas do oceano, que se estendem até o infinito, ouvindo-se mesmo a grande distância. É interessante notar que, para o transporte dessas gigantes da pedreira até os locais de instalação, foram utilizadas diversas técnicas, desde a teoria de troncos rolantes sob as estátuas, até a hipótese mais exótica de que as Moai caminhavam em seus próprios suportes, balançando de um lado para o outro. Imagine uma equipe de pessoas utilizando a força da natureza para fazer essas enormes figuras de pedra se moverem, como se estivessem ganhando vida sob a pressão do vento que as envolve com seus rostos severos. A sensação de isolamento e mistério que envolve a ilha é intensificada pelas paisagens áridas e pelos raros sons, interrompidos apenas pelo barulho do oceano e pela brisa leve que sussurra seus segredos. Existem mais de 900 Moai distribuídas pela ilha toda, e cada uma delas guarda uma história e um patrimônio cultural dos povos que um dia habitavam essas terras. Pesquisas científicas indicam que a construção e instalação das estátuas ocorreram ao longo de vários séculos, mas até hoje permanece aberto o questionamento sobre como exatamente foram realizados esses projetos colossais. E por trás dessas gigantes de pedra, às vezes parece que o tempo parou, e a ilha guarda em si muitos mistérios não desvendados, esperando seu momento. O amaldiçoado dos faraós. Assim que ouvimos essa expressão, um arrepio percorre a espinha. Muitos acreditam que as tumbas dos antigos egípcios são guardadas por forças invisíveis, e aqueles que ousarem perturbar seu descanso inevitavelmente enfrentarão terríveis consequências. O caso mais famoso é, sem dúvida, a morte do Lord Carnarvon, pouco depois da descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922. Apenas alguns meses após entrar na tumba, onde encontrou tesouros incalculáveis, ele morreu repentinamente de uma picada de mosquito que causou uma infecção e, supostamente, sepse. Mas isso é apenas o começo. Logo após sua morte, começaram a circular rumores sobre o amaldiçoado, que supostamente guardava a tumba. Outros que estavam relacionados com a descoberta também sofreram. Um arqueólogo morreu de uma misteriosa febre, outro perdeu a visão, e um terceiro foi morto em um acidente de carro. Coincidências? Ou será que é realmente um amaldiçoado imposto pelos antigos faraós? Mas espere, há também explicações científicas. Alguns pesquisadores afirmam que nas tumbas poderiam haver fungos venenosos que liberavam esporas tóxicas, capazes de causar sérias doenças. Imagine uma luz fraca de tochas iluminando inscrições hieroglíficas nas paredes, e um ar úmido e bolorento das câmaras funerárias, onde cada rachadura de poeira parece um lembrete assustador de que ali um dia repousaram grandes governantes.
Ao entrar em uma dessas tumbas, é impossível não sentir um arrepio, como se o próprio tempo estivesse desacelerando e os espíritos do passado estivessem observando você. Mas isso ainda não é tudo. Alguns cientistas acreditam que os efeitos psicossomáticos desempenharam um papel significativo nesses trágicos eventos. Pessoas que sabiam sobre o amaldiçoado poderiam sentir medo e ansiedade, que, por sua vez, poderiam contribuir para seu mal-estar físico. Como se os próprios pensamentos sobre o amaldiçoado se tornassem catalisadores de doenças. De fato, em um ambiente tão misterioso e assustador, é fácil se deixar levar pelo pânico, quando cada som parece um presságio de desgraça. E é essa mistura de misticismo e mistério que torna o amaldiçoado dos faraós tão atraente para pesquisadores e amantes de histórias sobre o sobrenatural. Será que ainda existem tantos segredos escondidos nessas antigas pedras? Imagine, em meio ao silêncio do amanhecer, quando o mundo está envolto em uma luz suave, os antigos seres humanos se reúnem ao redor do Círculo de Gössek, uma construção neolítica datada de aproximadamente 4.900 anos antes da era cristã, localizada na Alemanha. Este local, composto por valos concêntricos de terra, pilares de madeira e palisadas, era utilizado para observações do céu. Aqui, entre essas antigas construções, passagens bem alinhadas permitiam acompanhar o nascer e o pôr do sol em dias importantes do ano, como o solstício. Mas este não é o único lugar onde as pessoas tentaram entender os ciclos celestes. Stonehenge, construído na Inglaterra, é uma impressionante estrutura composta por grandes pedras dispostas em forma de círculo, que também servia como observatório astronômico. Sabia que, nesse momento, o disco solar sobe exatamente entre duas pedras, criando a sensação de que o próprio cosmos revela seus mistérios? Newgrange, uma tumba irlandesa construída há aproximadamente 3.500 anos antes da era cristã, também demonstra uma precisão incrível. No dia do solstício de inverno, os raios solares penetram por um estreito corredor, iluminando a câmara interna e criando um efeito mágico. E isso ainda não é tudo. Os observatórios dos maias, como El Castillo em Chichén Itzá, utilizavam cálculos astronômicos complexos para determinar a época das chuvas e da colheita, garantindo o florescimento de suas civilizações. À medida que os raios solares começam a penetrar pelas aberturas dessas antigas construções, as pessoas sentem uma profunda conexão com os ciclos celestes, percebendo-se parte de algo maior. Nesses momentos, quando o eco de seus passos ressoa no silêncio, elas compreendem. Suas vidas, seus destinos estão ligados ao céu e a seus mistérios. Ao longo de milênios, esses observatórios foram testemunhas do desejo da humanidade de entender seu lugar no vasto cosmos. E o mais incrível é que essas antigas construções podiam prever eclipses solares com uma precisão que apenas agora começamos a entender. Imagine uma vasta extensão desértica, onde o ar quente se move sobre a areia escaldante, e na terra se escondem gigantescos desenhos que são visíveis apenas do alto. As linhas de Nazca não são apenas geoglifos, mas verdadeiras obras de arte que representam animais, plantas e figuras geométricas, estendendo-se por centenas de metros. Alguns deles têm mais de 370 metros de comprimento, e sua precisão é impressionante. As linhas são perfeitamente retas, nítidas e bem conservadas ao longo dos séculos, apesar das condições rigorosas do deserto. Como os antigos conseguiram criar tais imagens de grande escala e detalhamento? Existem várias teorias sobre seu propósito. Alguns pesquisadores sugerem que eles poderiam ter servido como um calendário, permitindo que os moradores locais acompanhassem as estações e os ciclos de chuvas. Outros acreditam que poderiam ser mapas de fontes de água, guiando as pessoas a aterrar os poços. Mas as teorias mais misteriosas afirmam que os geoglifos eram caminhos rituais ou mensagens para os deuses, destinadas a garantir a prosperidade e a colheita. Pense em como o paisagismo desolado do deserto contrasta com a delicadeza dessas imagens, que parecem destinadas a conectar a terra com o céu. O som do vento na areia, o calor vindo do sol e a magnitude dessas criações nos fazem refletir sobre os mistérios que essas antigas linhas guardam. Elas nos deixam com uma pergunta. Como exatamente as pessoas daquela época puderam organizar uma construção em massa, utilizando apenas ferramentas simples? E o que é ainda mais surpreendente?
Os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre como esses geoglifos foram criados e para que realmente serviam. Imagine-se em pé diante de antigas pinturas rupestres, onde figuras vestidas em trajes espaciais parecem verdadeiros astronautas. A teoria do paleocontato sugere que, no passado, a Terra poderia ter sido testemunha de visitas de civilizações extraterrestres que deixaram suas marcas na cultura e nos mitos da humanidade. Os textos védicos descrevem Vimanas, máquinas voadoras que podiam se mover pelo ar com velocidade incrível, e saiba que isso não é apenas fantasia dos antigos, mas possivelmente sinais de contatos com seres altamente desenvolvidos. Os mais impressionantes são os desenhos de figuras que lembram astronautas, encontrados em cavernas mexicanas, onde os antigos maias representavam astronautas ao lado dos deuses, e isso levanta questões. Como eles poderiam saber sobre esses símbolos? Existem até algumas pinturas medievais onde se pode ver discos voadores no céu, o que faz refletir sobre o que realmente acontecia naqueles tempos. Os defensores da teoria do paleocontato apontam para a súbita aparição de tecnologias complexas em diferentes civilizações, o que, segundo eles, é impossível sem a intervenção de seres mais avançados. Por exemplo, como explicar a construção das pirâmides, se não supor que os antigos construtores poderiam ter obtido conhecimentos de extraterrestres? No entanto, os cientistas criticam essas ideias, afirmando que essas suposições não têm provas suficientes e podem ser apenas resultado da fantasia humana. E aqui surge a questão: como os antigos viam encontros com seres que possuíam tecnologias que pareciam mágicas? O sentimento de reverência e medo do desconhecido poderia preencher seus corações quando olhavam nos olhos de seres que, possivelmente, mudaram o curso da história. Os textos védicos mencionam deuses descendo do céu, e isso não é apenas uma metáfora. Para muitos, isso poderia ter sido uma experiência real. Pense em quantos mistérios a história esconde e o que ainda pode ser descoberto nas profundezas das escavações arqueológicas. Por exemplo, existem muitos desenhos rupestres que ainda não foram explicados, e cada novo artefato pode adicionar um novo capítulo a essa história enigmática. O mistério subaquático conhecido como Caminhos de Bimini se estende por 30 metros de comprimento e é composto por blocos retangulares, perfeitamente alinhados, que atraem pesquisadores de profundezas misteriosas. A água brilha com reflexos solares, criando ilusões de luz e sombra, enquanto algas balançantes envolvem essas formações rochosas, como se tentassem esconder elas duas olhos curiosos. No entanto, há uma questão. Alguns cientistas afirmam que isso são os restos de uma civilização afundada, possivelmente a própria Atlântida, sobre a qual sonharam filósofos e escritores. Outros, mais céticos, dizem que é apenas uma formação geológica natural criada pela natureza. Mas como explicar a simetria perfeita desses blocos, que parecem ter sido cuidadosamente colocados? Edgar Cayce, o famoso médium americano, previu que nesse local seriam encontrados os restos da Atlântida, e suas profecias se tornaram objeto de discussão entre arqueólogos e historiadores. Imagine, em dias ensolarados, quando a luz penetra na água, as fronteiras entre realidade e mito se perdem, criando uma aura de mistério ao redor desse lugar. Existem até mesmo testemunhos de que, no século XVIII, os moradores locais falavam de estruturas estranhas sob a água que poderiam estar relacionadas com os mitos de continentes desaparecidos. Ao redor dos caminhos de Bimini, nadam peixes, e nas profundezas do mar, contra o fundo dos blocos de pedra, há uma sensação de magia, como se o próprio tempo se desacelerasse. Ao mergulhar nessa enigma, os pesquisadores se deparam com questões para as quais não há respostas definitivas. Cada nova expedição subaquática traz consigo novas descobertas e teorias, que apenas aumentam o interesse. Sabia que algo ainda mais surpreendente? Esses blocos poderiam ter feito parte de uma antiga estrada que ligava cidades perdidas, ou mesmo civilizações inteiras que outrora prosperaram nesse local. Havia um tempo, na Baía de Rhodes, existia o Colosso, a maior estátua que impressionava todos que se aproximavam da ilha. A altura dessa figura de bronze gigantesca era de aproximadamente 33 metros, o que equivalia a um prédio de 10 andares. Imagine! Os raios de sol refletiam em sua superfície, criando um espetáculo deslumbrante que, de longe, atraía marinheiros e viajantes.
A estátua foi instalada em um grande pedestal de pedra, e sua imagem poderia variar dependendo da interpretação. Alguns diziam que o colosso representava o deus do sol Hélios, enquanto outros falavam que era um símbolo da vitória sobre a Macedônia. Mas isso ainda não era o mais estranho. Existia até mesmo uma teoria de que o colosso poderia servir como farol, guiando os navios para a baía, graças ao seu tamanho e esplendor. O som das ondas quebrando na base da estátua criava uma atmosfera cheia de expectativa e admiração, quando os marinheiros viam esse monumento, simbolizando segurança e prosperidade. A construção do colosso foi concluída em 280 a.C., e ele ficou de guarda na ilha por apenas algumas décadas. Ao redor da estátua, as pessoas iam e vinham, discutindo sua grandiosidade e propósito, até que um terremoto devastador, por volta de 226 ou 227 a.C., derrubou esse monumento. E sabe o que é ainda mais surpreendente? Mesmo após a destruição do colosso, seus restos continuavam sendo um espetáculo impressionante, inspirando outros construtores a criar novas estátuas e monumentos. Segundo as lendas, mesmo séculos depois, viajantes iam ao local onde outrora estava o colosso, enchendo-o de histórias e sonhos com o retorno do grande milagre. Fato chocante. Na carta criada pelo almirante otomano Piri Reis, em 1513, está representado o litoral da Antártida, que ainda hoje está coberto por uma capa de gelo. Mas isso não é tudo. O almirante afirmou que utilizou fontes antigas, incluindo mapas feitos antes da nossa era. Imagine como isso poderia ser possível. Mapas baseados em conhecimentos perdidos por séculos e que poderiam conter informações sobre continentes dos quais o mundo moderno não tinha a menor ideia. Como é possível que, no século XVI, quando a geografia ainda estava em seus primórdios, alguém pudesse desenhar detalhes tão precisos que correspondem às representações modernas dos continentes? Estudos mostram que o mapa de Piri Reis foi feito com uma precisão surpreendente. Por exemplo, algumas linhas costeiras coincidem com dados modernos sobre o contorno da Antártida, obtidos por meio de tecnologias satelitais. Mas como o almirante poderia ter acesso a esses conhecimentos? Existem muitas teorias, incluindo a hipótese de que civilizações antigas, como os egípcios e os fenícios, poderiam ter acesso a essas terras muito antes da descoberta dos continentes pelos europeus. E aqui começa o verdadeiro mistério. Outras cartas antigas, como a Carta de Fra Mauro, criada no século XIV, também mostram territórios que não correspondem aos dados conhecidos na época. Essa carta contém detalhes sobre o Oceano Índico e a Ásia Oriental, que aparentemente foram coletados com base em mapas mais antigos, que perderam sua relevância. E o que é ainda mais chocante? Alguns pesquisadores até sugerem que essas cartas poderiam ter sido feitas com base em tradições orais transmitidas de geração em geração, ou em conhecimentos perdidos após catástrofes globais. Descobrimentos fascinantes continuam a ser feitos por cientistas ao analisar mapas antigos com tecnologias modernas, abrindo novos horizontes para a compreensão da história da cartografia. Por exemplo, com a ajuda da modelagem computacional, foram recriados mapas antigos que mostram como a Terra parecia naqueles tempos. Mas e se a verdadeira razão dessa precisão estiver no fato de que, em algum momento, existiram civilizações altamente desenvolvidas sobre as quais nada sabemos? Essas reflexões, sem dúvida, despertam interesse, e os estudos continuam a revelar novas páginas na história da cartografia. Você já se perguntou se, há 2000 anos antes da existência das tecnologias modernas, existia um dispositivo que poderia gerar eletricidade? A bateria de Bagdá, datada de aproximadamente 250 anos antes da era cristã, é um vaso de barro que contém um cilindro de cobre e um eixo de ferro. Este artefato, que pode ser comparado a um pequeno barril, já há muito tempo desperta o interesse de cientistas e aventureiros. Imagine como o metal oxidado ao toque lembra os tempos passados, e o peso do antigo dispositivo nas mãos é sentido como um pesado legado. Inicialmente, parece ser apenas um vaso, mas ao encher com um eletrólito, algo surpreendente acontece. O dispositivo começa a gerar tensão, capaz de causar uma leve sensação de formigamento ao toque. Experimentos realizados por cientistas modernos confirmaram que uma bateria assim poderia gerar tensão entre 2 e 8 volts,
aproximadamente o necessário para o funcionamento de alguns pequenos dispositivos elétricos. Mas para que os antigos precisavam de tal dispositivo? Uma das teorias sugere que a bateria de Bagdá era usada para a galvanização de metais, permitindo a criação de uma camada de ouro ou prata em materiais menos valiosos. Outra versão sugere que ela poderia ser usada para fins médicos, possivelmente para tratar diversas doenças com a ajuda de corrente elétrica. Mas a hipótese mais intrigante é que o dispositivo era usado para milagres religiosos, possivelmente para criar efeitos que eram percebidos como divinos. A sensação de leve formigamento que as pessoas poderiam sentir ao tocar no dispositivo em funcionamento criava uma atmosfera de mistério e santidade. A bateria de Bagdá não é apenas um artefato, mas uma chave para entender até que ponto as civilizações antigas avançaram em seus experimentos com eletricidade. E o mais fascinante? Alguns pesquisadores acreditam que tecnologias semelhantes poderiam ter sido amplamente disseminadas, mas ainda não encontramos outros exemplos. Em uma altitude superior a 3.000 metros acima do nível do mar, encontra-se um lugar misterioso que continua a intrigar cientistas e historiadores: Puma Punku. Aqui, é possível ver blocos de pedra com peso de até 800 toneladas, que foram talhados com tamanha precisão que não é possível passar sequer uma lâmina de faca entre eles. Imagine ângulos retos perfeitos e superfícies absolutamente lisas, que causam admiração até mesmo entre arquitetos modernos. Esses blocos são feitos de andesito e granito, materiais extremamente difíceis de trabalhar, mesmo com ferramentas modernas. Como os antigos construtores conseguiram criar tais maravilhas da engenharia? Mas isso não é o mais misterioso. Alguns blocos estão unidos por grampos metálicos, que até hoje continuam sendo um enigma sem solução. Para que foram usados? A ausência de documentos escritos sobre a construção de Puma Punku adiciona ainda mais mistério a esse lugar. Como pessoas, sem as tecnologias modernas, puderam criar tal monumento arquitetônico? No ar rarefeito das montanhas, a sensação é de silêncio, como se o lugar guardasse segredos de milênios. Ao redor, o paisagismo é rústico, mas aqui, entre as ruínas antigas, reina uma atmosfera de precisão e mestria incomparáveis. Cada movimento do vento parece um lembrete de que, outrora, ali existiu vida, mas agora restam apenas pedras que guardam muitos segredos. Como essas construções conseguiram sobreviver por séculos? E isso é apenas o começo, pois abaixo da terra é possível que existam descobertas ainda mais impressionantes. No deserto de Atacama, onde o ar escaldante durante o dia cria a sensação de que o tempo para, encontra-se uma das figuras geométricas mais misteriosas, o gigante de Atacama. Este grande desenho antropomórfico, que alcança uma altura de 92 metros, foi esculpido diretamente na encosta de uma colina e é visível apenas de cima. Imagine. As linhas escuras da figura contrastam vivamente com o fundo claro do deserto, como uma mensagem antiga deixada para observadores do céu. A técnica de sua criação continua sendo objeto de debates. Os pesquisadores sugerem que os antigos utilizaram simples ferramentas para remover a camada superior do solo, deixando apenas o solo claro em forma de contornos nítidos. A idade desse geoglifo varia entre 1 e 2 mil anos, tornando-o um dos mais antigos monumentos de arte dessa região. O que ele poderia representar? Existem várias teorias, cada uma delas abrindo novos horizontes para reflexões. Uma das hipóteses mais populares é que o gigante de Atacama servia como um marcador astronômico, ajudando os antigos povos a se orientarem no céu noturno. Outros pesquisadores acreditam que esse grande desenho poderia estar relacionado a deidades que simbolizam a fertilidade ou indicar a presença de fontes de água no deserto sem água. A sensação de que o gigante de Atacama poderia ter sido criado com o propósito de interagir com forças celestiais permeia o ambiente desse lugar. Ao redor do geoglifo, reina o silêncio, interrompido apenas pela leve brisa que traz consigo o calor do sol e algumas partículas de areia, lembrando os tempos em que aqui viviam pessoas com profundo conhecimento da natureza e do cosmos. Cada vez que você olha para esse desenho, dá a impressão de que ele guarda segredos que a humanidade ainda não desvendou. E os enigmas relacionados ao gigante de Atacama aumentam. Por exemplo, qual ritual ou evento poderia estar associado a esse monumento?
Você já se perguntou como as civilizações antigas se forneciam água? Os aquedutos romanos, que se estendiam por dezenas de quilômetros, conseguiam transportar água dos mananciais montanhosos para as cidades, onde ela era distribuída por fontes e lagos. É impressionante. Mas alguns aquedutos, como o de Nimes, ainda existem até hoje e impressionam com suas arcadas de 24 metros de altura. Mohenjo-Daro, do outro lado do mundo, tinha um dos sistemas de esgoto mais antigos, onde canais subterrâneos de alvenaria garantiam o escoamento das águas residuais. Esses canais eram tão perfeitos que podiam abrigar várias pessoas. Agora, imagine os aquedutos cretenses feitos de terracota que garantiam acesso à água em cada casa. As tubulações de água, instaladas há mais de 4.000 anos, eram tão robustas que ainda são encontradas por arqueólogos hoje. Não apenas nas casas, mas também nas termas públicas de Roma, onde o som da água criava uma atmosfera acolhedora e os tetos abobadados refletiam o eco das risadas e conversas. Os banheiros minoicos, equipados com sistemas de descarga, eram verdadeiros maravilhas da engenharia. A água que escorria pelos canais garantia a higiene mesmo nos assentamentos mais antigos. Você pode imaginar o contraste entre a água corrente e as ruas poeirentas, onde os comerciantes e cidadãos caminhavam pela manhã? Nas termas romanas, além de serem locais de banho, eram centros de vida social, onde as pessoas se reuniam para discutir notícias e política, e as superfícies de mármore quente lembravam a opulência acessível apenas aos eleitos. Você já se perguntou quanto tempo levou para criar tais sistemas complexos? A construção dos aquedutos muitas vezes levava décadas, e seu projeto exigia não apenas conhecimento, mas também grandes esforços para que a água fluísse pelo declive natural sem obstáculos. E é aqui que começa o mais interessante. Em alguns aquedutos, usavam-se pedras de fechamento que permitiam construir arcadas sem cimento. Os engenheiros antigos realmente compreendiam a física e a mecânica, permitindo-lhes criar estruturas que ainda hoje causam admiração. Em meio às montanhas dos Andes da Bolívia, encontra-se um monumento misterioso que não cessa de intrigar pesquisadores e viajantes: as Portas do Sol em Tiwanaku. Essas portas, com cerca de 3 metros de altura e 4 metros de largura, são esculpidas em um pesado andesito, com um peso de até 10 toneladas. Mas não é apenas uma construção maciça. No centro das portas, há um baixo relevo chamado Deus com Reis, cujas feições são cercadas por raios que simbolizam a energia solar. Sabia que há algo ainda mais surpreendente? Esse baixo relevo pode estar relacionado com eventos astronômicos, como os equinócios e os solstícios. As portas estão perfeitamente alinhadas com o ponto de nascimento do Sol no dia do solstício de inverno, tornando-as não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também astronômica. E se eu disser que ao redor da figura central há símbolos misteriosos que ainda não foram decifrados? Cada um desses sinais parece conter uma chave para entender os antigos conhecimentos e crenças da civilização Tiwanaku. Nesse espaço sagrado, o ar é rarefeito, e quando a luz penetra através das nuvens, ela brilha nas superfícies esculpidas, criando uma atmosfera cheia de mistério e grandeza. O local onde estão as Portas do Sol exala uma energia sagrada, fazendo com que cada um que ali esteja sinta uma conexão com algo maior do que apenas a arquitetura antiga. E se você acha que isso é tudo, prepare-se para descobertas ainda mais fascinantes. Na própria estrutura das portas, foram encontrados marcadores astronômicos que indicam os dias mais importantes no calendário dos antigos habitantes. Por exemplo, nas datas dos equinócios, essas portas serviam como um instrumento calendário, permitindo que os antigos pessoas acompanhassem com precisão as estações do ano. Mas isso não é tudo. Alguns pesquisadores sugerem que as Portas do Sol poderiam estar relacionadas com rituais de adoração ao Deus solar. É interessante notar que, ao estudar detalhadamente as portas, percebe-se que sua construção está perfeitamente alinhada com o terreno, o que abre novas perspectivas para entender as habilidades engenhosas dos antigos construtores. Essas portas não são apenas um elemento do paisagismo, mas um sistema completo de símbolos e significados que possivelmente contam sobre a vida espiritual daqueles que as criaram. As Portas do Sol continuam guardando seus segredos, e cada novo pesquisador que chega ali adiciona uma página a essa história fascinante. E agora,
você tem a oportunidade de fazer parte dessa enigmática história que cativa a mente. Os mistérios da vida após a morte dos antigos egípcios estão envolvidos em uma multidão de mitos e enigmas. O Livro dos Mortos não é apenas um conjunto de encantamentos, mas uma verdadeira carta para a alma que se dirige ao Duat, o mundo dos mortos, cheio de perigos. Este livro continha mais de 100 encantamentos, destinados a proteger o falecido de seres malignos e provações que o aguardavam no caminho para a vida eterna. No coração de cada egípcio, vivia a crença de que, após a morte, algo maior os aguardava, e que as palavras certas e rituais ajudariam a superar todas as barreiras. Imagine como, no momento da pesagem do coração diante de Osíris, o deus do mundo dos mortos, o coração do falecido era comparado com a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais pesado, a alma enfrentaria tempos sombrios, mas se fosse leve, a alma poderia entrar nos campos de Yalu, o lugar do eterno bem-aventurado, onde reinava a felicidade e a abundância. Mas isso não é tudo. Para uma viagem bem-sucedida ao mundo dos mortos, além dos encantamentos, era necessário um corpo bem preparado. A mumificação, um processo que durava até 70 dias, não servia apenas para preservar o corpo, mas também simbolizava o desejo de imortalidade. Nas tumbas eram colocados diversos objetos, desde joias até alimentos e bebidas, para que o falecido pudesse desfrutar deles na vida após a morte. Imagine como a luz das tochas projetava sombras nas paredes das câmaras funerárias, criando uma atmosfera de mistério e sagrado. Cada elemento do ritual, desde o unguento do corpo com óleos até o enfaixamento com bandagens, estava cheio de profundo significado e respeito pelos que partiram. Os antigos egípcios acreditavam que cada encantamento, cada objeto colocado na tumba, desempenhava um papel crucial na garantia de um caminho seguro para o mundo dos mortos. E sabe o que é mais impressionante? Os textos do Livro dos Mortos não eram apenas um guia, mas uma parte viva da cultura, preservada através dos séculos, permitindo-nos espiar as mentes daqueles que buscavam respostas para as perguntas mais importantes sobre a vida e a morte. Em Mérida, a capital do Yucatán, esconde-se um mistério fascinante que atrai historiadores e arqueólogos. Esta cidade, fundada no século XVI, foi construída sobre as ruínas de assentamentos ainda mais antigos dos maias, e sua arquitetura é um misto incrível de estilos e culturas. As paredes, erguidas com pedras polidas até a perfeição, incorporam elementos das tradições maias, motivos toltecas e até mesmo o estilo colonial espanhol, criando uma harmonia única que sussurra sobre os tempos passados. A cada passo pelas estreitas ruas, é possível sentir a respiração da história, onde os sons da floresta tropical se misturam ao leve sussurro das folhas que cercam as construções antigas. Disse que Mérida era um importante centro comercial e cultural, ligando diversas civilizações, desde os maias até os espanhóis. Mas o que realmente acontecia entre essas paredes? Existem teorias de que a cidade era um ponto de encontro de mercadores e estudiosos, que trocavam não apenas mercadorias, mas também conhecimentos. Durante as escavações em Mérida, foram encontrados artefatos impressionantes, como cerâmica decorada com padrões complexos e ferramentas que indicam contatos distantes com culturas além da México. É interessante notar que alguns desses achados têm semelhanças com artefatos encontrados na América do Sul, o que levanta questões sobre a extensão das rotas comerciais das civilizações antigas. A densa vegetação da selva que rodeia as ruínas cria uma atmosfera de mistério e magia, e cada nova descoberta adiciona mais uma página à história desse lugar enigmático. Por exemplo, arqueólogos encontraram fragmentos de antigos manuscritos onde estão registrados eventos importantes da vida da cidade, tornando Mérida não apenas um objeto de estudo, mas um verdadeiro tesouro de conhecimento sobre a interação entre culturas. Você sabia que entre os artefatos encontrados havia até brinquedos que poderiam pertencer às crianças dos antigos habitantes? Essa descoberta nos oferece uma visão única da vida cotidiana e das alegrias das pessoas que viviam aqui há muitos séculos. Cada nova camada de terra que os arqueólogos desenterram revela que Mérida guarda ainda muitos segredos, esperando para serem descobertos. Imagine estar ao lado de grandes blocos de pedra,
cada um pesando até 50 toneladas, e transportados por uma distância de até 240 quilômetros. Essas imensas pedras, alongadas e frias ao toque, guardam segredos que ainda não foram desvendados. Os sons do vento passando entre as pedras criam um eco estranho, como se elas sussurrassem histórias antigas que não podemos ouvir. Mas para que foi construído esse complexo misterioso? Alguns cientistas sugerem que Stonehenge poderia ter servido como uma antiga observatório, permitindo às pessoas acompanhar o movimento do Sol e da Lua. E sua localização astronômica precisa indica momentos importantes no calendário solar. Durante o solstício de verão, os raios solares penetram entre as pedras, criando um espetáculo mágico quando a luz cai exatamente no centro do complexo, como se destacando sua sacralidade. Outros pesquisadores acreditam que esse lugar poderia ter sido um centro ritual, onde os antigos realizavam cerimônias relacionadas à vida, morte e cura. Nesse lugar, cheio de energia, cada toque nas pedras frias evoca uma sensação de frescor e força, como se elas guardassem milhões de anos de história. Mas como foram construídas? Algumas teorias sugerem que para mover essas grandes pedras foram usadas trenós de madeira e rodas, além de complexos sistemas de cordas e alavancas. Isso exige um nível incrível de habilidade e conhecimento, que aparentemente não deveriam existir na época. E novamente nos perguntamos, como essas tecnologias poderiam ter existido? Muitos rituais e cerimônias realizados aqui poderiam estar relacionados a eventos astronômicos, como eclipses ou mudanças de estações. Stonehenge, possivelmente, se tornava um ponto de encontro para tribos que acreditavam em seu poder curativo. De qualquer forma, esse complexo continua a causar admiração e perguntas, nos fazendo refletir sobre o que realmente aconteceu nesse lugar há milhares de anos. As pesquisas científicas continuam a revelar novos aspectos de sua construção e propósito, e o mais intrigante, um dos últimos análises mostrou que algumas pedras poderiam ter vindo do país de Gales, o que significa que os antigos construtores superaram grandes distâncias para criar algo grandioso. Ao longo dos séculos, na sombra das civilizações, existiam sociedades que guardavam conhecimentos acessíveis apenas a poucos. Os mistérios de Eleusis, por exemplo, atraíam pessoas de toda a Grécia, prometendo-lhes revelações sobre a vida após a morte. Os participantes passavam por rituais de iniciação complexos, que incluíam ações simbólicas que os mergulhavam no mundo das verdades ocultas. Sabia que esses rituais eram realizados sob a luz de tochas, criando uma atmosfera de mistério e santidade? Na União Pitagórica, que surgiu no sexto século a.C., os adeptos estudavam não apenas matemática, mas também astronomia, filosofia e medicina. É impressionante que Pitágoras afirmasse que todas as coisas podem ser explicadas através dos números, e seus seguidores seguiam regras rigorosas. Desde o juramento de silêncio até um sistema de iniciação de vários níveis, onde cada novo nível revelava segredos cada vez mais profundos. E o que dizer do culto de Mitra, que existia no Império Romano? Esse culto estava cheio de rituais que, segundo se acreditava, conectavam os adeptos com o divino. Sabia que o culto de Mitra incluía cerimônias relacionadas ao sol e à natureza, e era conhecido por seus gestos simbólicos e senhas transmitidas de geração em geração? Nessas sociedades, existia uma linha contínua de tradição que ligava as civilizações antigas ao nosso tempo. Imagine reuniões secretas, onde os conhecimentos eram transmitidos de boca em boca, podendo transformar radicalmente a compreensão do mundo. Sábios antigos, reunidos na penumbra, discutiam ideias filosóficas que ainda hoje agitam as mentes dos cientistas. Você acha que ainda existem outras verdades ocultas por trás das paredes dessas sociedades secretas? As lendas sobre continentes afundados fascinam a imaginação, e a busca pela Atlântida, descrita por Platão, desperta um misto de emoção e curiosidade. Em seus diálogos Timeu e Crítias, ele mencionou pela primeira vez uma ilha-estado misteriosa, que, segundo suas narrativas, ficava além das colunas de Hércules, e era muito mais avançada do que a civilização de sua época. Platão descrevia a Atlântida como um lugar rico em recursos naturais, com arquitetura esplêndida, vastos campos e poderosos exércitos navais. Mas onde procurar essa terra lendária?
Pesquisas científicas levaram a diversas hipóteses, cada uma delas adicionando novos detalhes a essa fascinante charada. Alguns pesquisadores acreditam que a Atlântida poderia estar no Mediterrâneo, possivelmente na ilha de Santorini, onde, em tempos antigos, ocorreu uma erupção vulcânica catastrófica que destruiu uma próspera civilização minoica. Outros pensam que sua localização estende-se às profundezas do Oceano Atlântico, onde sob a camada d'água podem estar os restos de cidades desconhecidas. Mas isso não é tudo. As hipóteses sobre a localização da Atlântida também se estendem ao Mar do Norte, onde alguns indicam a possibilidade de terras submersas deixadas pelo último período glacial. E o que dizer da Bacia do Caribe? Uma das versões afirma que exatamente ali, entre recifes de coral e águas tropicais brilhantes, estão escondidas os segredos de uma antiga civilização. E até mesmo a Antártida não ficou de fora. Alguns pesquisadores afirmam que sob o manto de gelo podem estar os vestígios da Atlântida, provavelmente perdidos devido a mudanças climáticas globais. Imagine o som das ondas do mar quebrando contra as rochas, como se sussurrassem segredos antigos, o cheiro salgado do mar perfumando o ar, e a sensação de vastidão do espaço aquático que guarda em si os vestígios de um mundo perdido. A busca por essa terra misteriosa continua, e cada nova descoberta pode mudar nossa visão da história antiga. Um dos últimos estudos na área da arqueologia subaquática aponta para a existência de estruturas incomuns no fundo do mar, nas proximidades das Ilhas Açores, e isso levanta questões. Será que a Atlântida estava mais perto do que pensamos? Você sabia o que dizem sobre os zigurates? Eles não são apenas edifícios, mas verdadeiras escadas para o céu. Alguns deles alcançavam 90 metros de altura, erguendo-se sobre as cidades como majestosos faróis do passado. Sua forma característica em degraus, semelhante a degraus de uma escada gigante, criava a ilusão de que eles se estendiam até o divino. Cada degrau era revestido de tijolos queimados, e as paredes externas frequentemente eram cobertas com azulejos vidrados, que refletiam a luz solar, tornando os zigurates visíveis de longe. Mas qual era o verdadeiro significado deles? Existem várias teorias. Alguns pesquisadores afirmam que os zigurates eram templos, onde os sacerdotes se comunicavam com os deuses, enquanto outros acreditam que eram observatórios astronômicos, de onde se podiam observar estrelas e planetas. É interessante que alguns historiadores pensam que esses edifícios serviam como refúgio durante as enchentes, protegendo os habitantes das intempéries. Não menos fascinante é a versão de que os zigurates representavam a montanha sagrada, o lugar onde o céu e a terra se encontram. Imagine-se na plataforma superior de um zigurate, com vista para toda a cidade, onde longas sombras, projetadas por suas majestosas paredes, gradualmente mergulham as ruas na escuridão do entardecer. Cada passo pelas imponentes escadas parece aproximá-lo do próprio firmamento celestial, e o vento agita seus cabelos, como se os enchesse de energia sagrada. Perto dos zigurates, você pode sentir como a história respira em cada tijolo, pois alguns deles foram construídos há mais de 4.000 anos. Agora, imagine-se ao pé de um desses gigantes, sentindo seu coração batendo ao ritmo do antigo ritmo dessa terra. Curiosidade: o zigurate em Ur, um dos mais conhecidos, tinha 8 níveis e estava dedicado ao deus da lua, Nana. A rainha Nefertiti, conhecida por sua beleza extraordinária, tornou-se um símbolo de poder e mistério, envolvendo sua personalidade e destino. Imagine estátuas que a retratam com traços faciais perfeitos, maçãs do rosto altas e olhos brilhantemente pintados, capazes de conquistar os corações de milhões. Essa mulher não era apenas a esposa do faraó Enatom, mas também sua aliada na revolução religiosa, quando tentaram introduzir o culto do deus único Atom no coração do Egito politeísta. No entanto, o que intriga? Após o 12º ano do reinado de Ernatom, menções a Nefertiti desaparecem abruptamente, como se ela tivesse se dissolvido no ar. Como isso aconteceu? Alguns pesquisadores sugerem que ela poderia ter sido vítima de uma epidemia que ceifou muitas vidas na época, enquanto outros acreditam que ela poderia ter sido exilada da capital de Akhetaton, onde governava ao lado de Enatom. Uma teoria mais intrigante é que Nefertiti poderia ter mudado de nome e continuado a governar como faraó corregente,
ou até mesmo como governante única, sob o nome de Smenkhara. Essa versão novamente desperta o interesse por sua personalidade e papel na história do Egito Antigo. E o que é fascinante, as buscas por sua tumba continuam até hoje. No século XX, arqueólogos descobriram uma múmia misteriosa conhecida como Younger Lady, que possivelmente pertence a Nefertiti. Coincidências estranhas em sua idade e características levantam muitas perguntas. Será que essa múmia é realmente a mesma rainha, cujas imagens, aparentemente, ficaram para sempre no passado? A cada novo achado, o mistério de seu desaparecimento se torna ainda mais complexo, deixando-nos ansiosos por novas descobertas e respostas que possam elucidar seu destino. Imagine como os antigos cirurgiões, armados com instrumentos primitivos, perfuravam buracos nos crânios de seus pacientes, e isso não era algo raro. A trepanatio, como essa procedura é chamada, tem raízes que remontam ao Neolítico, e, surpreendentemente, muitos desses pacientes sobreviveram. Isso é comprovado por sinais de cicatrização em crânios encontrados, que datam de dezenas de milhares de anos atrás. Arqueólogos descobriram crânios com vários buracos perfurados, o que confirma que os antigos não estavam apenas experimentando, mas tinham conhecimentos específicos sobre medicina. Em Pompeia, foram encontrados instrumentos cirúrgicos que se assemelham a versões primitivas de modernos bisturis e pinças. Esses utensílios eram feitos de bronze e ferro, e suas bordas afiadas poderiam deixar marcas nos ossos quando os cirurgiões tentavam corrigir fraturas ou remover tumores. No Antigo Egito, os papiros médicos continham receitas e descrições de procedimentos usados para tratar diversas doenças. Por exemplo, o papiro de Ebers, datado do VI século a.C., inclui mais de 70 métodos cirúrgicos e até menções sobre anestesia, usando o cheiro da maconha e outras ervas. Imagine o aroma do suco de ópio pairando no ar durante a operação, enquanto o som dos instrumentos raspando nos ossos, e o paciente, apesar da dor, sente esperança de cura. As práticas ayurvédicas na Índia adicionam ainda mais mistério. Os antigos médicos usavam combinações de ervas e massagens para a cura, e seus conhecimentos sobre o corpo humano eram surpreendentemente profundos. Eles compreendiam que cada corpo é único e exigiam um tratamento individualizado. Mas o que realmente é chocante? Em alguns casos, cirurgiões até implantavam implantes metálicos nos corpos dos pacientes, o que hoje é considerado um avanço notável. E isso é apenas a ponta do iceberg, pois ainda não exploramos o mundo da medicina antiga, cheio de segredos e enigmas esperando para serem descobertos. No Palácio de Knossos, localizado na ilha de Creta, estão escondidos mistérios que ainda hoje fascinam arqueólogos e pesquisadores. Sua estrutura multicamadas inclui mais de 1000 cômodos conectados por corredores labirínticos, que, segundo a lenda, refletem o mito do labirinto. Imagine caminhar por esses caminhos estreitos e se perder, como em uma fábula sobre o Minotauro. Mas isso não é apenas um labirinto confuso. É uma arquitetura inovadora, onde se utilizam poços de luz que permitem que a luz solar penetre nos cantos mais escuros do palácio. Além disso, os corredores cheiram a mar, vindo dos pátios abertos, criando a sensação de que a natureza e a arquitetura se fundem em um só. Sabia que nesse esplendor arquitetônico existiam sistemas engenhosos? Por exemplo, sistemas de drenagem complexos e de fornecimento de água, que garantiam ao palácio água limpa e escoavam as águas servidas, o que, para sua época, foi um verdadeiro avanço. As frescos vibrantes nas paredes, que retratam cenas da vida dos minoicos, não só encantam os olhos, mas também contam sobre uma cultura onde o touro ocupava um lugar central. Sua imagem pode ser encontrada em muitas pinturas, destacando a importância do culto ao touro. No Salão do Trono, adornado com motivos e padrões refinados, havia um trono de pedra e madeira, que, segundo algumas especulações, pertencia ao próprio rei. E nos depósitos do palácio eram armazenados grãos e óleos, além de tabuletas únicas com a escrita linear A, que fornecem informações valiosas sobre o comércio e a economia da época. Os sons da vida no palácio, desde os passos dos servos até o riso das crianças, ecoam pelos corredores, criando uma atmosfera cheia de vida e história. E o mais incrível, ao estar nesse lugar, você se sente transportado para outro mundo,
onde cada detalhe, cada som e cada sombra preenchem o espaço com uma energia vibrante, ecoando dos rituais e costumes antigos.